Além do portal, você pode encontrar o Padre Alexandre Fernandes em suas redes. Siga no Instagram e curta o Facebook. Acesse as suas postagens no Twitter, @PadreAlexandreBH. Faça parte do canal do Telegram e envie sua mensagem pelo WhatsApp. Se inscreva no canal do YouTube e tenha acesso a um conteúdo de evangelização de qualidade. No WhatsApp, envie sua mensagem no 31 98876 2972. Está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ser. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero ouvir o amor que nunca tive. Porque não quero ser quando amanhecer. Boa noite, bem-vindos ao encontro do Sopro do Vale. Boa noite a vocês que estão aqui presencialmente. Vamos ficar de pé, gente? Bem-vindos. E a você que nos acompanha de casa, vou abrir aqui o YouTube, que agora a gente consegue também transmitir as pessoas que não estão aqui em Belo Horizonte ou não conseguem estar presencialmente aqui na igreja. Nós que estamos aqui na paróquia Bom Jesus do Vale, fica em Nova Lima, bem pertinho de Belo Horizonte. Aqui está bem friozinho, nem sei quantos graus está aqui hoje, mas estamos aqui numa sala bem quentinha, e que o fogo do Espírito Santo possa nos aquecer nessa noite. Vamos continuar cantando essa música? E aí eu queria te convidar a fechar os seus olhos. A fechar os seus olhos e dar espaço ao Senhor. Senhor, o Senhor que nos conhece por inteiro.
O Senhor que sabe como nós temos caminhado, qual tem sido a nossa vida de oração, aquilo que tem tantas vezes nos afastado do Senhor, questões que têm trazido dúvida, que tem muitas vezes esmurecido a nossa fé, Senhor. Nós que somos filhos, que às vezes achamos que sabemos alguma coisa, mas que na condição de filhos e pequenos e falhos, Senhor, nós queremos abrir a nossa vida, o nosso coração, os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa entrar e fazer morada, permanecer junto de nós, para guiar os nossos passos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, Senhor. Esses sentimentos que tantas vezes nos roubam da Tua presença. Entra, vem com o Teu Espírito Santo sobre nós e nos aquece. Aquece o nosso interior que às vezes está tão frio, tão escuro, que traz tristeza ao nosso coração. Às vezes, Senhor, nós olhamos e não temos esperança. Eu nem sei às vezes no que me apoiar. Eu olho e não vejo saída. E acho até que às vezes o Senhor deve ter esquecido de mim, Senhor. Por isso, nessa noite, derrama o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações e entra, Senhor. Nós queremos sentir esse amor como nós nunca sentimos. Nós queremos que o Senhor permaneça em nós. E que ao sentir o Seu amor, a certeza de que o Senhor nos ama, nos tome por inteiro, até que não hajam dúvidas, até que não haja espaço para o medo, a certeza de que o Senhor nos ama, que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor tem o melhor para nós. Nos tome por inteiro, Senhor. Por isso, mesmo que você não saiba a letra dessa música, eu te convido a, de olhos fechados, fazer dela uma oração. Só falando: entra, Senhor, entra no meu coração, na minha vida, eu te dou livre acesso, entra. Entra. A porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ser. Está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ser. Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com Tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual.
Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Vem com o teu Espírito, Senhor. Vem com o teu Espírito e nos lava e nos cura, Senhor. Nós que trazemos tantas dores, tanto sofrimento, fardos que nós carregamos tantas vezes de forma desnecessária, com os olhos no passado, machucados por aquilo que já passou, às vezes há tantos anos. Vem com o teu Espírito Santo, que pode nos fazer novos de novo, e nos restaura, nos cura, nos limpa com a tua água viva, Senhor, que tudo limpa e tudo transforma. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser curados. Que as feridas que nós trazemos no nosso coração possam ser cicatrizadas nessa noite, Senhor. Para que nós possamos olhar somente para frente e para o alto, confiantes no teu amor. Esse amor que nós queremos sentir nessa noite, assim como nós cantamos, da forma como nós nunca sentimos. Vem com o teu Espírito. Vem curar, Senhor, com teu Espírito. Vem cicatrizar as feridas. Eu não quero mais sofrer, Senhor. Eu quero tudo deixar aqui, esse peso que trago em meu coração. Livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. Aquele que começou a obra em mim é fiel para completá-la até o fim, diz a palavra do Senhor. E nós somos obras, Senhor, inacabadas, mas nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor insiste, apesar das nossas falhas, apesar de às vezes sermos tão teimosos. O Senhor não desiste de nós. Por isso nós nos apresentamos nessa noite, obras inacabadas, pessoas teimosas, para que o Senhor possa nos lapidar um pouco mais nessa noite. Porque, Senhor, não tem uma vez sequer que nós não nos encontramos contigo, que nós não saímos diferente de como chegamos, e será assim nessa noite, nós cremos, Senhor. Termina a obra em nós, Senhor, porque o Senhor é fiel.
E o Senhor cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Por isso nós te damos a abertura para que o Senhor faça em nós aquilo que é da tua vontade. E nos lapide. E mude aquilo que precisa ser mudado. E cure o que precisa ser curado. E transforme o que precisa ser transformado. Para que nós possamos sair daqui diferente de como chegamos. Amém? Chamar o pregador dessa noite, pode se assentar? Vem cá, Dudu. Que bom te receber aqui, Dudu. Muito feliz de estar de volta. Se não fosse eu precisar do seu ofício, eu acho que eu não te via desde o ano passado. É mesmo, né? Né? Acho que desde o ano retrasado, não? Não. Quanto que nós paramos? Abril do ano passado, foi abril do ano passado? É. Tá passando tão rápido, né? Assim, Tá. Quantas vezes a gente vai conversando, né? Falando, isso aconteceu, foi ano passado. Não, já tem 2 anos, né? Isso não, já tem uns 5 anos. Não, tem só 2. Deu uma perdida, né? Nessa coisa verdade. toda. Mas é um prazer estar de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, conhecido aqui na igreja como Dudu. E né, esse grupo que a gente começou lá na Nossa Senhora Rainha ainda, né? E começamos devagarzinho lá, foi um grupo que cresceu bastante, era muito gostoso. E aí a gente veio para cá também crescendo bastante. Sempre foi um momento de retiro assim para nós, né? De refúgio. Numa segunda-feira à noite, começar a semana, essa entrega, a semana muda. Sempre para nós, sempre foi muito bom. Uma pena, teve um break, né? Assim, nesse ano passado, mas estamos voltando, graças a Deus. Porque os encontros presenciais fazem muita diferença, Muita, né? Com certeza. A gente continuou por live, mas não é a mesma coisa. A música, né? Esse tete-a-tete. Né? Nossa, menina. Gente, o Dudu é Ministério de Música, é do nosso Ministério de Música também, né? Eu estou no grupo ainda do WhatsApp, né? Está no grupo ainda. Eu faço parte. O ano passado ele teve mais um neném. Jojo chegou. Joana. E aí um neném novo em casa, ele dá uma, né? Nossa Senhora. Uma apertada na agenda. Na agenda. Mas, fica um pouco mais difícil sair, né? Mas graças a Deus ela é muito boazinha, dá para vir tranquilo. Dedé ajuda demais também. E ela é uma bonequinha. E ela é bonequinha, graças a Deus. Você já falou que você é marido da Amanda? Não, sou marido da Amanda. Todo mundo conhece a Amanda? Quem não conhece, tá lá no Instagram. A Amanda é uma das coordenadoras aqui A Amanda é a coordenadora mor do Sopro do Vale, e ela tem as secretárias. Também está no grupo do Também do está WhatsApp. no grupo. Não, mas a Amanda esteve aqui já várias vezes. Verdade. Na pandemia. Fizemos seminário de vida no Espírito. Mas estava falando que você é do Ministério de Música, porque nesse período de live, puxei assim de cabeça vários tons que eu, no meio da música, eu falava, não, esse tom não foi legal. Pergunta, eu vi de uma vez você falou com a Amanda, né? Pergunta do se esse é o tom. Eu estava lá para Qual que é o tom? Mas aí a gente vai se virando, né, Dudu? Um compromisso que a gente fez, que eu sempre gosto de falar, é que a gente não ia parar. E que a gente ia fazer do jeito que desse. E agora a gente volta para os formatos presenciais e pela internet. E isso também é uma coisa muito bacana, porque tem pessoas que nos assistem assim de muito longe, que era também uma oportunidade que a gente não tinha antes, só com presencial. Né? E aumenta, né, expande muito. Hoje você consegue ter 1000 pessoas assistindo, né? Coisa que não cabe aqui dentro, né? Então, assim, bem bacana. Exatamente. Graças a Deus. Vamos rezar para ele, gente? Eu ia pegar as meninas da intercessão aqui, mas não estou vendo elas estão lá no Santíssimo. Elas estão lá na intercessão, eu vi lá. Você pode estender sua mão para cá? Senhor, nós te entregamos esse teu querido filho e servo. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre ele. Que o Senhor possa derramar a tua unção e as palavras que são da tua vontade, usá-lo como instrumento nessa noite, Senhor. Que da boca do Dudu saiam as palavras que vão gerar essa transformação que nós ansiamos, ser lapidados, ser preenchidos, aquilo que nos falta. Que o Senhor possa acrescentar em nós nessa noite. Por isso, derrama o teu Espírito Santo e usa-o de forma abundante sobre nós que estamos aqui e também tantas pessoas que acompanham de casa. Mãezinha, nós pedimos a tua intercessão sobre ele nessa noite.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Bom, o pessoal me chamou para falar um pouco sobre confiança. É muito legal, assim, a gente ver uma coisa que a gente comenta na igreja há muitos anos, né? Sempre comentou. Deus só chama a gente para falar daquilo que a gente mais está precisando ouvir, né? A gente sempre brinca, né? Que a orelha mais próxima da minha boca é a minha. Então, assim, me chamou para falar de confiança. Eu vou falar um pouquinho aqui, vocês vão ver ao longo, né, da trajetória como que nós estamos precisando, sempre, todos nós precisamos de confiar mais e mais em Deus. Mas é um momento importante que a gente está vivendo na nossa vida. Quando eu parei para meditar um pouco sobre confiança, aí me veio assim, queria perguntar para vocês, assim, quando falo confiança, me fala uma primeira palavra que vem na sua cabeça. Você primeiro que está na frente. Boa. Alguém mais? Fé. Boa. Alguém mais? Entrega. Esperança. Legal. E é legal porque, assim, e na minha cabeça, a primeira imagem que veio foi de criança. Tem gente que confia mais, tem confiança mais pura que a de uma criança, por um pai, né? Na confiança no pai, na mãe. E eu vejo isso nítido em casa. Tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7 agora em setembro, Dedé. E temos a Joana agora a Joana tem 10 meses, mas nasceu prematura, ela tem a idade corrigida aí de 7, 8 meses. E a confiança, né, que o filho vai adquirindo na gente é uma coisa tão bonita, tão pura, né? Ele simplesmente pergunta para mim, pai, posso ir? Eu falo, pode. Ele vai. Ele não pensa, peraí, será que ele está me mandando? Será que não pode ser uma fria? Será que não posso me dar mal? Não, ele vai, ele confia, ele se entrega. Então, essa confiança, ela está muito ligada à verdade, né? Eu quero que o meu filho sempre confie em mim. Para eu manter essa confiança dele em mim, para sempre, inclusive quando ele for crescendo, é fundamental que eu não falte a verdade com ele. Que eu seja verdadeiro com ele, para o resto da vida dele. Inclusive, né, a gente brinca muito como que a verdade ela tende a faltar em coisa pequena às vezes na nossa casa, né? Um simples telefone que toca, você fala, não fala que eu estou no banheiro. Para a criança, para a cabeça da criança não existe meio termo. Ou é verdade ou é mentira. Então a gente já vai gerando essa confusão na cabeça da criança, né? Verdade. A verdade traz a confiança. Então a verdade, a confiança, a fé, né? Muito bem, assim, a gente só confia naquilo que a gente tem fé, naquilo que a gente acredita. Então, vem aquela pergunta antiga, assim, há 2000 anos atrás, Jesus ouviu uma pergunta, o que é a verdade? Quem perguntou para ele foi Pôncio Pilatos, pouco antes dele ser crucificado. A Bíblia não nos mostra a resposta a essa pergunta, mas pouco antes, ainda em João 14:6, São Tomé perguntou para ele, mas qual caminho devemos seguir? Como vamos saber qual caminho devemos seguir? E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então voltemos, se só existe confiança quando existe verdade, e se Jesus é a verdade, só existe confiança se existe Jesus. Sem Jesus, não tem como confiar. Você vai confiar no ser humano? Nós que somos falhos, que fala que eu estou no banheiro. E é por isso que a gente vê tanto matrimônio, né, assim, infelizmente, fracassando, grande parte por falta de colocar o principal pilar no matrimônio, que é Jesus. Às vezes até um do casal queria, tentou, mas o outro esmoreceu na fé.
e faltou a verdade, faltou confiança. Sem confiança não existe relacionamento. Entre ninguém, não é só entre o casal, é entre pessoas. Se você não confia num amigo, como é que você vai ser amigo dele? Os relacionamentos vão se esvaindo, né? E aí um pouco de testemunho, assim, né? Eu comecei a namorar com a Amanda na igreja, quando a gente ainda era na Nossa Senhora Rainha. Foi há 14 anos. E a gente sempre... Eu coordenava a crisma e ela estava fazendo a crisma de adultos. Então a gente tinha uma busca de fé muito rasa ainda, sabia muito pouco o que a gente estava fazendo ali, né? Mas a gente tinha uma busca de fé. E quem acompanhava muito a gente era o Padre Dalmo. Não sei se muitos talvez não o conheceram, né? Mas ele foi o vigário do Padre Alexandre durante muito tempo na Nossa Senhora Rainha. E faleceu há alguns anos, né? Nem lembro exatamente quantos. Mas ele nos acompanhava muito de perto. E a gente fazia confissão assim, regularmente com ele. E ele ia nos conduzindo de uma forma, era muito interessante, que o Padre Dalmo, ele era um grandão, assim, tinha 2 metros de altura e uns 4 de largura. Ele era muito grandão, assim. E na missa dele, e ele sempre foi muito metódico. Então a missa dele era assim, ele seguia a doutrina toda, passo a passo, ele era muito rigoroso, sabe? Então, tanto que muita gente falava, nossa, o Padre Dalmo é muito bravo. Mas na hora que você sentava para confessar com ele, que você ajoelhava na frente dele, ele como um confessor ali, era um doce de pessoa, assim, era uma manteiga derretida. E ele nos abraçou muito nesse processo. Ele viu que a gente queria caminhar na fé, queria caminhar junto. Então ele sempre foi nos conduzindo no melhor caminho para a gente tentar, já desde namoro, colocar Jesus como nosso pilar. É como se fosse um treino, né? Desde já. O mais importante é na hora do matrimônio, mas desde o namoro, se você já vai treinando colocar Jesus, ele nos fez o convite, né, para a gente viver um namoro santo, um namoro casto. A gente conseguiu durante um bom tempo do nosso namoro. Então, fomos colocando Jesus como um pilar e as coisas foram acontecendo de uma forma que é interessante, porque quando você confia em Jesus, você entrega a Ele a sua vida. Se você entrega a Ele, Ele faz o que Ele quer fazer. Porque se você não entrega, Ele não invade a sua vontade. E aí, num dia que a gente estava fazendo um luau, né, a gente fazia sempre o luau do Master, né? Era muito, muito legal, muito gostoso. E a gente, num luau desse, o Padre Alexandre estava planejando uma viagem para Israel. Cara, nunca na minha vida eu pensei em ir para Israel. Eu até então ainda, sei lá, eu ficava meio cabreiro de Israel, falando que o Padre Alexandre ia direto para Israel. Eu falava, gente, mas lugar perigoso, né? Não tinha, eu era novo, eu tinha 23, 24 anos, 25 no máximo. 24, 25. E a gente lá fazendo louvor, fazendo luau, ele fala assim, gente, olha só, nós estamos indo para Israel, vamos com um grupo de jovens, estou dando uma cortesia para o Dudu e para a Amanda. Eu falei, assim, aquilo bateu um baque, assim, olhei para ela, falei assim, acho que nós vamos para Israel, né? Eu falei, Jesus, sabe aquela coisa assim que você não estava preparado? E falei, bom, a gente na época, assim, eu era estudante ainda, né? Se não era, eu estava quase formando. E a Amanda nem trabalhava na área dela, então assim, falei, cara, beleza, ele está dando uma cortesia, mas nós temos que comprar outra, não temos condição, não. Mas vamos, bom, quem deu foi Deus, vamos confiar e vamos embora. E aí foi legal, porque assim, é bonitinho, porque aí assim, a história é longa, mas a coisa foi acontecendo e fomos para Israel. Pouco antes da gente ir, a gente estava num seminário de vida no Espírito e uma amiga nossa tinha tido uma efusão, tinha um momento muito forte com o Espírito Santo, muito forte, foi lindo, foi um momento maravilhoso. Foi numa casa aqui, no meio de Nova Lima, aqui assim, a casa mais isolada, então foi lindo. E aí eu estava encostado assim na parede, um momento assim, eu estava em êxtase. E do nada, essa amiga nossa me encostou em mim e falou, e aí? Eu falei, nó, que delícia, né? Não sei porquê, eu acho que ela foi extremamente inconveniente, inclusive, mas
ela virou e falou, e casar? Vocês não vão, não? Tipo, a gente tava com 2 anos de namoro, sei lá, por aí. E eu nem pensei. Depois, pensando, você fala, não, que inconveniente, pô, estou no meu momento aqui com o Espírito Santo. E na hora só saiu assim, vou pedir a Amanda lá em Israel. Ela, nossa, que lindo. Oi, não, calma, eu não sei, peraí, que eu não sei. Ela, não, linda. Eu falei, mas pera, não fala com ninguém, porque nem eu sei o que eu te falei, espera, deixa eu interpretar. Então, assim, aquilo foi nítido, assim, que a coisa aconteceu para começar a mexer uns pauzinhos, né? E aí foi muito legal, e assim, a gente foi de surpresa, né? A gente estava num grupo com 46 pessoas, e eu consegui guardar o máximo de segredo possível, só o Padre Alexandre, Moninha, e tinha uma cantora na ocasião que insistiu tanto para contarem para ela, que ela a Paty não aguentou, ela pressionou a Moninha demais, ela ficou sabendo antes da hora. Eu pedi uma música e ela falou, gente, mas eu falava com a Moninha, por que essa música? Não tem nada a ver com Israel. Moninha, é para cantar essa música. Gente, mas não tem nada a ver, a música de casal, o que tem a ver? Ela, mas é para cantar e não enche o saco. Ela falou, não vou cantar. Aí, pô, fez birra, né? Bateu o pé. Mas são detalhes. Então, assim, aí foi muito bonito, assim, porque é interessante como, quando eu pedi a Amanda em casamento, eu tinha formado, eu sou fisioterapeuta, aí eu tinha formado no início do mesmo ano, foi 2009, 2010, isso aí. Então, eu tinha acabado de formar, eu ganhava R$900 por mês, assim, e a Amanda, sei lá, ganhava uns 2.000. E é engraçado porque todo mundo, a primeira coisa que o povo pergunta, assim, né, e vocês vão morar onde? E eu disse, não sei, cara. Aí o povo perguntava, você já tem casa? Eu falava, já. Onde que é? Eu falei, não sei. Eu sei que Deus sabe, mas não sei não. Aí o povo chama a gente de louco, né? Assim, pai e mãe, então. Meu pai, eu lembro quando eu falei com ele, eu falei, pai, estou indo para Israel e vou pedir a Amanda em casamento lá. Ai, meu filho, peraí, deixa eu sentar. Ficou doido. Então, assim, nós fomos. Quando a gente é mais novo, né? Acaba que a gente parece que a gente tem mais tranquilidade de se entregar mais, né? Assim, a gente é menos racional, né? Eu, na ocasião, assim, eu tinha certeza, a coisa veio de uma forma tão natural, tinha certeza que era Deus que estava mandando. E fui. Fomos pedir a Amanda em casamento. O casamento aconteceu, a gente não tinha condição, mas, assim, são tantos milagres ao longo desse processo, né, era um sonho a gente fazer uma festa, o povo falava assim, vocês não têm nem onde morar, vão fazer festa. Eu falei, pois é, mas deixa rolar, se não for para ter festa, não vai ter. E ia, de repente, sei lá, a mãe da Amanda tinha um terreno que estava lá na cidade dela, parado há anos, vendeu o terreno ali, sobrou um dinheiro aqui. Então a coisa ia. A coisa, quando é de Deus, ela acontece, é impressionante. Umas madrinhas que davam os presentes, de repente chegava, agora bem casado, ai meu Deus do céu, bem casado. Chegava a Nath, vou te dar os bem casados. Nossa Senhora. Então, assim, são anjos, né? Assim, os anjos vão aparecendo, os milagres vão acontecendo. Confiamos, casamos. Lindo, foi ótimo, tivemos nossa casinha. E falamos, pô, que ato de fé, que legal e tal, mas agora eu vou fazer o seguinte. Agora a gente vai segurar um pouquinho para ter filho. Porque agora a gente precisa se preparar, porque a gente não tem condição ainda de ter filho. Como é que a gente é contraditório, né? A gente não tinha condição de casar, mas na hora de ter filho, a gente, não, vamos segurar um pouquinho, vamos esperar um pouco, né? A gente curtir um pouco, fazer um pé de meia e ter filho. E a gente sempre acha que as coisas vão ser do jeito que a gente programa, né? E aí, falamos, vamos agora então, vamos ter filho? Vamos. A gente sempre foi muito fértil, assim. Tomava medicamento, paramos, engravidamos. Era coisa assim, de imediato. Engravidamos, descobrimos, era uma menina, era a Manuela. Um grande sonho nosso, era um sonho meu, ter uma menina, sonho da Amanda também. E aquele sonho, aquela coisa linda. Eu não vou contar nossa história inteira, porque tem muito detalhe. Assim, quem tiver mais vontade de saber, depois está no Instagram da Amanda, está salvo, assim,
tem muita coisa, é muito bonito, assim, tem muita coisa legal. Eu vou contar mais os pontos, assim, dessas questões, assim, de milagres que a gente vivenciou. Mas no momento que a gente estava ali vivenciando aquela coisa linda, vamos ter nossa filha, nossa, que coisa linda e tal, de repente já estava com 5 para 6 meses, a pressão da Amanda subiu demais, fomos parar no hospital, a pressão dela chegou a 19 por 12. Quando descobri, ela estava com a síndrome que para mim nunca tinha ouvido falar, chamava HELP síndrome. Para quem não sabe, é uma síndrome que normalmente, como a pressão sobe demais porque o sangue não está chegando no neném. Então, seu corpo manda mais pressão no sangue para chegar no neném. Só que chega no ponto que a pressão já está demais, o seu corpo começa a deduzir que aquele sangue o sangue não está indo porque está um coágulo. Então, ele para de produzir plaqueta. Você perde plaqueta, a mulher começa a sangrar e morre. Resumindo, é isso. Tanto que durante muito tempo, muitos médicos que a gente chegava, a Amanda falava, eu tive herpes. Não deve ter sido, né? Ela mostrava os exames, nossa, você teve. Então, assim, foi, mas a Manuela nasceu, e muito pequenininha, era 580 gramas só, ficou 3 dias na UTI neonatal e faleceu. E aquilo foi um baque muito grande, né? Porque na nossa cabeça a gente confiava em Deus, né? A gente confiou antes. A gente confiava em Deus. Por que eu confiei em Deus e Ele me tirou ela? E aí, assim, a gente, na hora que acontecem as coisas, é interessante porque, assim, a gente não confiou. Aí algo aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus foi vingativo? Não, claro que não. Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. Mas Deus tem planos para nós. Às vezes batem com os nossos, às vezes não batem com os nossos. Mas no momento a gente teve uma baixa na nossa relação, assim. Mas foi bonito que eu trabalhava no Minas, na época, eu trabalhava no futsal lá do Minas. Aí teve um atleta do futsal que foi muito bacana, assim. Ele chegou e falou comigo, cara, minha esposa pediu para eu te entregar esse DVD. Era um DVD, até era evangélico, e na hora, não entendi por quê, começamos a ouvir o DVD, um dia a gente estava arrumando a casa lá, botando para trocar e vamos lá. Uma faixa da música do DVD, o cantor chama a esposa para dar um testemunho. E a esposa dá um testemunho, assim, idêntico ao nosso. Uma situação idêntica, não lembro exatamente, mas parece que a esposa teve HELP também, foi uma coisa assim, nós ficamos, Jesus amado. E ela virou e falou assim, mas Deus mandou para mim uma passagem e eu tomei posse. Uma passagem que está em Isaías 65, 20, depois se vocês quiserem procurar. E ali fala, não haverá ali crianças que só vivam alguns dias. A passagem é um pouco maior, mas essa parte é a que mais marcou a gente. Então não haverá mais ali crianças que só vivam alguns dias. Aquilo assim, a Amanda, a gente estava arrumando as coisas, eu olhei para ela, ela estava aos prantos, e eu falei assim, o que foi? Ela, olha que voltou assim, eu ouvi de novo. Aí depois éramos os dois, né, chorando muito, que a gente tomou posse daquilo. Essa mensagem é para nós. A gente tomou posse, agora vamos confiar, vamos entregar a Deus, assim que o médico autorizar, né, e permitir, a gente vamos engravidar de novo. E assim foi, a gente fizemos vários exames, a Amanda nada detectou, não foi, né, descoberto nada, mas assim, o médico falou, vamos tratar como trombofilia, você vai tomar uma injeção de anticoagulante todo dia, a partir do dia da gravidez. E foi. E fomos e engravidamos, foi uma bênção, deu tudo certo, nasceu o André, 38 semanas, perfeito, impecável, grande. E aí, passou, nasceu o André, e aí como que nós vamos viver agora? Agora vamos segurar de novo, né? Porque assim, a gente tem que esperar para controlar e tal, para controle de natalidade, essa coisa toda. Então usamos. Por causa da ocasião anterior, aí nós começamos a usar preservativo, eu e a Amanda. Fomos evitar de novo, porque filho é só na hora que a gente quer, né? E assim foi. Como eu falei, eu não vou contar a história inteira, mas assim, tivemos mais uma perda. Essa perda agora foi com 7 meses de gestação. E aí alguém pode estar pensando assim, mas então e aquela promessa, né?
Deus é tão bonitinho que assim, a gente teve mais essa perda e teve mais uma perda. Nenhuma, os filhos nasceram vivos. Então, se você olha na palavra, ele honrou a mensagem dele. Não haverá crianças de poucos dias. Não houve. Crianças não nasceram. E nós temos hoje 3 filhos no céu. E começamos a viver, como eu falei, a gente, na hora que você entrega, você acha que você entregou, e na nossa cabeça humana Deus não honrou, né? Você fala, não, então não vou confiar nele. Puta ferro. Nós somos difíceis, né? Começamos a evitar. Um dia a Amanda na terapia, ela fazia terapia com o Tiago, né? O Tiago Andrade, é psicólogo da Amanda, hoje é nosso compadre, é padrinho da Joana, amigo. E ele, numa sessão de terapia dela, ele deu uma sacudida nela, falou assim, cara, qual que é a sua questão que você está evitando? A Amanda falou, mas porque eu tenho medo de morrer se eu engravidar. Eu falei, por que você tem medo de morrer para engravidar? Não tem medo de atravessar a rua, não tem medo de estar em pé aqui parada. Quem manda na sua vida não é você não, é Deus. Nós não temos controle sobre a nossa vida não. Quem me garante que eu vou estar vivo agora na hora que eu sair ali fora? Você está evitando uma coisa, você está evitando uma graça, entrando em pecado mortal para poder evitar algo que não é do seu controle. Não cabe a você controlar a sua vida. Cabe a nós a gente cuidar do nosso corpo, desse templo sagrado, mas resolver se eu vou viver ou morrer não cabe a mim, não. E a gente decidiu buscar um pouco mais o método Billings. Para quem não sabe, método de ovulação Billings é um método natural, criado por Deus, porque ele é natural, e que foi descoberto pelo homem, e infalível. Infalível. A gente começou a fazer o método Billings, até uma hora que a gente falou, quer saber? Vamos largar e deixa Deus agir. E a gente, na hora que nós falamos isso, falei, pô, com a fertilidade que nós temos, nós vamos engravidar mês que vem, né? Veio mês que vem, nós não engravidamos. Falei, veio outro mês e nada. Veio outro mês e nada. A gente chegou a ter relação, assim, a gente foi passar um final de semana fora, era o final de semana que a Amanda ia ovular. Falei assim, cara, nós estamos bem tranquilos assim, mas desse não passa, né? E nada, não engravidamos. Eu falei, cara, que bom, por um lado, que mostra que nós não mandamos em nada. Não somos nós que temos controle de nada. Ela estava ovulando, ou seja, quando a gente pensa assim, pô, vou engravidar, vamos esperar o dia D para a gente poder ter relação e tal, e ovular. E não somos nós que mandamos. 9 meses depois que a gente já estava, quando fala 9 meses, é até engraçado, mas 9 meses depois, a gente vivendo assim, aberto à vida, foi até interessante, foi um mês puxado para nós. Eu lembro do dia que a gente teve relação e estava assim, longe do dia que a Amanda ovulava. E engravidamos. E fomos. Aí foi mais uma batalha, né? Foi um perrenguezinho pra gente, mas assim, aí é outra história, mas hoje nós temos nossa bênção, nasceu Joana, nasceu prematuro, foi uma peleja, a pressão subiu de novo, mas deu tudo certo, engravidamos. Hoje nós temos a Jojo aí. Só que agora, assim, um pouco mais complicado. Assim, né? Os médicos são bem realistas no sentido de que o risco de vida para a Amanda agora, por causa de 4 cesáreas, e das 4 cesáreas, 3 de prematuro, então o corte é muito arriscado, então hoje o risco é bem real, sabe? E aí nós falamos, beleza, mas existe um método infalível, criado por Deus, e que nós vamos seguir ele. Só que nós ainda não estamos confiando ainda totalmente. Só que agora o nosso pensamento está um pouco diferente. Uma vez eu ouvi acho que foi o padre Paulo Ricardo falando, que cada pecado nosso, Deus sofre de novo algum flagelo dele no momento da cruz, Jesus. Ele sente de novo, cada pecado nosso ele sofre de novo, algum momento de um flagelo, ou numa coroa de espinho, ou numa chibatada. E eu decidi, eu fiquei pensando que se alguém tem que sofrer com a minha falta de confiança, esse alguém sou eu, e não ele. Então hoje a gente está vivendo abstinência até a gente ter a confiança total para a gente viver essa relação tranquila de novo, e
uma coisa que é totalmente segura, né? Que é o método Billings, que Deus criou para nós. Então, assim, agora, aí preparando essa pregação, aí eu fui tentar entender por que a gente tem tanta dificuldade, né, de confiar em Deus. Por que a confiança, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, muita gente se identifica, né? Confiar em Deus, por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil entregar a nossa vida na mão de Deus? Aí fui fazendo uma relação assim, se você não confia em Deus, você é soberbo, concorda? Você confia em si. Então você não confia naquele que te criou, naquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Então a gente não confia nele. Então a gente confia em si mesmo. Nós que somos falhos, pecadores, então nós somos soberbos de não confiar em Deus. São José Maria Escrivá que dizia, né? Que falava, tu, soberba? De quê? Não temos o quê para ser soberbo? E aí vem o grande problema, por que é tão difícil ficar livre dessa soberba? Vou ler rapidinho uma passagem aqui, eu tenho certeza que muita gente vai identificar. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu a seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Gênesis, onde tudo começou. Soberba. A mulher quis ser como Deus. O fruto do entendimento. Não, eu quero ser como Deus. E é o pecado que a gente vive até hoje. O problema que a gente vive até hoje. O problema da soberba, da falta de confiança, de não confiar em Deus, de não se entregar, de não entregar a sua vida na mão de Deus. Mas Deus é didático. E Ele mandou para a gente Jesus. Da mesma forma como aconteceu aqui, através por uma mulher, o pecado, o homem pecou, por uma mulher, a salvação chegou. Jesus chegou, a verdade chegou. Veio para nos salvar. Se fez pecado na cruz, morreu por nós para nos salvar. Para que possamos confiar nele. Para que a gente possa entregar a nossa vida na mão dele. Tudo o que ele fez, e ainda foi pouco. Ainda foi pouco, porque ainda assim a gente continua não acreditando. E aí a gente vive, né, assim, essa situação que a gente vem vivendo aí, né, essa questão de pandemia, de vírus, essa coisa toda. Essa situação que a gente viveu mostrou mais ainda como nós somos fracos em confiar em Deus. Claro, pelo amor de Deus, não que a gente não tenha que se proteger, mas como que a gente não confia em Deus? Quando as missas foram voltando, né, a acontecer, e eu comentei com uma amiga nossa, que perguntou, onde você está indo na missa? Eu falei, não lembro se já era na Senhora do Carmo, ou se ainda era lá na São Sebastião. E papo vai, papo vem, e ela, como é que você comunga? Eu falei, eu comungo na boca. Ela falou, o quê? Você é louco? Comungar na boca? Eu falei, por que não pode? A igreja permite comungar na boca ou na mão. Você está doido? Mas se o padre põe a comunhão na boca de um, depois vai pôr na sua, que loucura. Eu falei, tá, mas então se ele botar na boca de um, passar a mão no álcool e depois na minha, tranquilo. Não, aí tudo bem, mas ele não vai fazer isso. Eu falei, então no álcool a gente confia, em Jesus não. Porque aquele pãozinho que a gente vê ali, aquilo é Jesus. Não é pão. Não parece Jesus, não representa Jesus. Gente, durante a Santa Missa, acontece um milagre. A gente quer ver milagre o tempo inteiro e todos os dias, basta chegar dentro de uma igreja, acontece um milagre. Um pão vira homem. Vira homem, vira o próprio Deus. E esse Jesus que a gente vê ali, esse Jesus, ele quando encostava num leproso, ele curava o leproso. Ele quando encostava num aleijado, ele curava o aleijado. Num cego, ele ressuscitou Lázaro. Ele não cura um vírus?
Então, se a gente não está confiando, a gente não está acreditando naquela verdade, nesse milagre que está acontecendo ali, esse milagre eucarístico, se a gente não confia nessa verdadeira entrega que Jesus se fez homem por nós, se fez pão por nós, para poder estar na vida nossa todos os dias, então nós não vamos estar. Nós realmente não temos como confiar. Se a gente não acredita que aquele é Jesus, realmente a nossa confiança está muito falha. Então, por isso, sim, volto a dizer, porque que eu falei lá no começo, né? Por que a gente tem, quando a gente é chamado para falar de algum assunto, nós que estamos precisando ouvir, né? E, na verdade, para falar de confiança, todos nós, o tempo inteiro, precisamos cada vez mais de fé, de confiança, acreditar um pouco cada vez mais nessa verdade. E aí eu deixo um convite. Assim. Cabe a nós rezar todos os dias. Porque fé... Teve um padre que falou uma vez, foi até num Réveillon, e ele começou a missa de Réveillon cantando aquela música, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E aí, né, o pessoal na missa de Réveillon, assim, cheia, todo mundo, tá. Aí ele parou, olhou e falou, que bobagem que nós estamos desejando, né? Que isso, gente? Nós estamos desejando dinheiro e saúde, como que é bobagem? Esse padre ficou doido. Também na hora que faltar o dinheiro. E se faltar o dinheiro? Deus não está, então? E se faltar saúde? Quantas vezes a saúde falta? Então não é porque Deus faltou, é porque Deus é mau? E quando faltar, quando perdemos alguém, quando sofremos, e aí ele termina falando o que devemos desejar às pessoas, o maior presente que a gente pode desejar de Deus, a maior virtude que a gente pode desejar e desejar para a pessoa e pedir é a fé. Porque com a fé você vai passar pela situação de falta de saúde, mas vai saber que foi Deus que quis, que Deus tem algo para te mostrar através dessa falta de saúde. Com a fé você vai viver uma situação de desemprego, uma situação de falta de condição financeira e vai saber que Deus tem um propósito além disso. Com a fé você vai viver perdas, perda de filho. Nesse meio, assim, nós perdemos, teve situação também que nós ficamos com um aperto financeiro, um monte de coisa aconteceu. Volto a dizer, né, nós não somos exemplo a seguir, não, de jeito nenhum, pelo contrário, vocês viram aqui quantas situações nós vivemos aqui de falta de confiança. Mas a fé nos salvou. A fé me manteve com a Amanda. Porque a nossa fé é no mesmo pilar, na mesma verdade, que é Jesus. Quando a gente estava com a Joana lá na UTI, né, no Natal, e aí a Amanda às vezes ia para a sala de ordenha, né, lá para poder tirar leite. Acho isso muito engraçado, chama sala de ordenha, né? E sentava com as outras mães, né, que estavam lá tirando, aí ela contava um pouco assim da história. Aí elas olhavam e falavam, mas isso tudo aí com o mesmo marido? Quem que é esse doido, né? Mas vou buscar quem? Ela foi o presente que Deus me deu. Foi Ele que botou ela no meu caminho. Quando eu fui pedir ela em casamento, né, assim, eu muito tímido, né, estava sem graça, falando para 46 pessoas. E aí eu programei um monte de coisa, mas o que saiu não foi nada disso. Falei, olha, quando a gente vai largando a nossa vida mundana, Deus vai nos dando presentes. E o maior presente que Ele me deu foi ela, foi a Amanda. Que ela é a minha companheira para a vida toda e ela me deu os maiores presentes que eu posso ter hoje na vida. São meus filhos da terra e os 3 no céu, que estão lá esperando a gente. Que a gente, na nossa fé, a gente tem certeza que eles estão lá. Um dia nós vamos nos encontrar. E eu tenho certeza que eles são anjos, também oram por nós, cuidam de nós a todo instante. Eu vou te convidar para ficar de pé um pouquinho, para a gente fazer uma oração.
Nós vamos cantar essa música. Quando eu comecei a fazer, eu pensei numa música e no meio da preparação, assim, eu falei, não. E aí me veio essa música que fala que Deus é Deus. E é justamente isso que eu estava falando agora. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Qualquer coisa que acontecer, Ele é Deus. Ele sabe. Ele cuida. Ele cuida. Deus permite que muitas vezes algum mal aconteça para que um bem maior sobressaia, se sobreponha. Então confia. Se sua vida hoje está despedaçada, se está difícil, tem algo acontecendo que não está te dando paz, confia. Ele sabe melhor do que você. E Ele tem algo melhor te esperando. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Feche seus olhos um pouquinho. E eu te convido a pedir agora, Senhor Jesus. Senhor, mostra-me a verdade que és Tu, Jesus. Mostra-me a Sua presença na minha vida. Me mostra onde o Senhor está em cada área da minha vida, Jesus. Mostra-me, Jesus, inclusive, por que eu não estou conseguindo confiar em Ti, Jesus. Me mostra, Jesus, o que eu tenho que fazer. Me mostra, Jesus, aonde tem que ser a minha oração mais forte. E me ajuda, Jesus. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a confiar na Sua palavra. Me ajuda a confiar que o Senhor tem algo melhor para mim. Me ajuda a confiar que a minha vida é Sua. E entregar ela nas Suas mãos. Sem querer tomar conta, sem querer guiar. Sem querer que as coisas aconteçam da forma como eu desejei. Se o Senhor mesmo disse a Deus, Deus, afasta de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a Sua vontade e não a minha. Se o Senhor, que é Jesus, que é a verdade, confiou sua vida ao Pai, quem somos nós para não confiar? Por isso, cuida, Senhor, cuida da minha vida, cuida da vida de cada um aqui, de todos aqui presentes, de todos que estão em casa. Toma conta, Jesus, de cada parte que está frágil. Toma conta, Jesus, de cada parte que está faltando confiança, está faltando fé, está faltando entrega. Cuida e ajuda, Jesus, é um pedido que eu te faço hoje. Eu te entrego, Senhor, na Sua mão, a vida de cada um desses presentes, cada um aqui presente, cada um que está vendo, em casa ou em qualquer lugar. Cuida, Jesus. Cuida. Que eu tenha certeza que tudo que acontece vem das Tuas mãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Vamos cantar? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, que possamos continuar a nossa caminhada, que vai até o fim da nossa vida, pode ter certeza. Essa caminhada de fé, de confiança e de esperança. Até o final. Os santos tiveram dificuldade até o final de confiar. Quem somos nós? Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Amém. Fica aqui, Dudu, peraí. Muitas pessoas na internet falando. Enquanto você falava, eu li um livrinho de Santo Afonso Maria de Ligório que chama o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Você já leu esse livro, né? Mais ou menos. Eu sou sanguíneo, eu leio as coisas pela metade. Mas é um livrinho fininho. Pode sentar, gente. É um livrinho fininho. E aí, enquanto você falava, eu lembrava de algumas coisas do livro. E aí ele fala assim, ó: o grande ponto é abraçar a vontade divina em tudo quanto acontece, seja agradável ou desagradável às nossas inclinações. Amém. E aí, lá no finalzinho, ele fala assim, ó... Ai, meu Deus, perdi. Peraí. Ele fala da passagem de Jó. E Jó fala, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? E o livro todo ele vai tratando essa vontade, porque o nosso coração, a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, né? E aí o livro todo vai falando disso que o Dudu estava falando, e por isso eu lembrei tanto, né, da gente estar aberto à vontade de Deus, seja ela qual for, né? Então, seja uma vida de bonança ou de penúria, seja uma vida de saúde ou da falta dela. Se a gente acredita que tudo está dentro do controle da vontade do Senhor, a gente tem que se alegrar sempre, independente das circunstâncias. E por isso o testemunho do Dudu e da Amanda é tão lindo. Quando a gente vê de trás para frente, né, Dudu? Porque Depois que passa, né? Exatamente. Aliás, não passou ainda, né? Ainda tem. Estamos vivendo. Exatamente. Mas é um testemunho que nos inspira muito, né? Por quê? Porque é muito perto de nós esse testemunho de que sim, é possível acreditar, por mais difícil que seja. É possível sim se submeter à vontade do Senhor e continuar confiando. Nem sempre os passos estão tão firmes, né, Dudu? Às vezes a gente vacila mesmo, e isso é da nossa natureza. Mas a gente tem que se amparar na palavra, a gente tem que se amparar na oração. E aí é por isso que esse testemunho é tão lindo e nos inspira tanto. Obrigada por você ter vindo. Que bom. Eu que agradeço, para mim foi um prazer. Então, que pena, né, gente, que acabou. Mandar um abraço para todo mundo que está colocando. Muitas pessoas mandaram recadinho para você, viu, Dudu? Meu celular fechou aqui. Mas aqui, ó, muitas pessoas. Acho que a gente chegou a ter 100 pessoas aqui, mas muitas pessoas falando com você. Depois você volta lá, vai ficar salvo no YouTube. Minha avó. Aí, ó, sempre presente. Mas a nossa família é a nossa maior audiência. Exatamente.
Que ótimo. E vai ficar salvo, então, no YouTube do Padre Alexandre, para vocês assistirem. Muito obrigada por vocês terem vindo. Vamos ficar de pé, estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Dá um beijo na Amanda, na Jojo e no Dedé. E Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigado, Paty. Vamos terminar com essa música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém.